Jogar videogame pode ajudar a curar doenças? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Como? Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair? Temos uma pergunta de um grande amigo meu, que é famoso na área de videogame, jogos e quadrinhos. E veio com uma pergunta aqui também de um tema que me interessa, que é videogame. Eu sei que você não é tanto a sua seara. Não é mesmo. Então, eu sempre falo que as pessoas só podem, no máximo, ter um vício só. Então, se você é viciado em videogame e séries de TV, já era. Sua vida não será boa. Tem que escolher um. Então, eu não vejo nenhuma série, eu não sei nada de série, de filme, de nada. Eu só jogo videogame no meu tempo livre. Então, essa pergunta é muito, muito própria. Eu acho que eu ainda vou virar um gamer. Não tenha pretensão, tem que fazer sentido. É que eu vou querer jogar com a Zendaya, entendeu? É bom. E tem joguinhos legais. Depois eu faço uma curadoria pra você de joguinhos bacanas. Tá certo, e esse episódio é uma boa forma de relembrar coisas do ensino médio, né? A gente vai relembrar... Assim, se você tem o conhecimento básico do ensino médio, seguindo o protocolo Galinha, a ideia é resgatar isso da sua mente e mostrar que a gente pode fazer aplicações muito legais a partir do videogame, mas... Também toda aplicação, né? Todo mito gera um esclarecimento e todo esclarecimento gera um mito, né? Então, como as coisas são contraditórias, a gente vai discutir alguns temas adicionais a partir da relação entre videogame e doenças. Tá certo, então. O e-mail veio do Vitor Ishimura, né, que o Altair mencionou que é amigo dele, que é diretor de arte em São Paulo, capital. E ele diz o seguinte... Recentemente me deparei com um artigo sobre como o jogo Borderlands 3 se tornou uma chave para a prevenção de doenças intestinais, resolvendo sequências de DNA por meio de um minigame. Segundo o artigo, o minigame conseguiu, em metade de um dia, através do engajamento dos jogadores, completar 5 vezes mais sequências de DNA microbiano do que haviam conseguido em 10 anos. O projeto foi proposto por uma equipe de cientistas da Universidade McGill, do Canadá, com a intenção de fazer uma proposta de minigame usando a colaboração dos jogadores que ajudaria aberta e abnegadamente o mundo da ciência com um problema que a computação e a análise automatizada de dados não poderia resolver: o alinhamento de sequências de filamentos de DNA microbiano nos quais o funcionamento de nossas dietas e a atividade intestinal e as doenças relacionadas a ambas são baseadas. A ideia seria coletar todas aquelas sequências de DNA corrompidas por uma análise inicial, convertê-las em uma espécie de jogo estilo Match 3, tipo Candy Crush, e convidar os jogadores a encontrar e corrigir os erros produzidos por essa automação. Também me lembro que na época em que o PlayStation 3 foi lançado, havia o Folding at Home, feito em parceria com a Universidade de Stanford, na época divulgado pela imprensa como uma forma de você ajudar as pesquisas de cura do câncer. O programa utilizava a capacidade ociosa dos processadores dos consoles para realizar simulações de dobramento de proteínas e assim avançar pesquisas de doenças como Alzheimer, Parkinson, câncer e outras. A tecnologia do PS3, com seu processador, permitiu um aumento significativo no poder de processamento do projeto. Gostaria de saber se essas iniciativas dentro de jogos populares realmente ajudam os estudos científicos sérios e a comunidade científica no geral, ou se seria mais uma jogada de marketing das empresas. Domo arigato pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem, um grande abraço aqui. Eu, Altair e Reginaldo agradecemos você, Vitor, pelo abraço, pela audiência e pela pergunta, não é, Altair? Isso aí. O que a ciência tem a dizer sobre essa questão colocada pelo Vitor, Altair? Então, muito bem escrito o e-mail, né? Se todos os e-mails fossem assim, bem escritos... Pois é, escreveu direitinho o projeto. Respondendo a pergunta dele diretamente, né? Essas iniciativas ajudam a comunidade científica em geral? Sim, mas não toda.
para algumas perguntas de pesquisa específicas, ajuda bastante. E a ideia é explicar esse mecanismo, assim, o Vitor descreveu bem, mas a ideia é explicar exatamente, assim, o que quer dizer dobrar proteínas, o que é uma proteína. É isso que eu fico pensando, né? As pessoas falam das proteínas o tempo inteiro, mas que raio é isso? Você viu no seu colégio o nome proteína em alguma hora, só que... Sem dúvida. Perdeu, né? Então a ideia é voltar lá no começo das coisas para construir esse caminho, tá? Mas falando assim, de fato, essa área, né, de estudos que visa verificar a composição de proteínas, a forma dela, e com isso gerar medicamentos, coisas do tipo, é uma área da biotecnologia muito importante, que o termo geral é chamado MSA, Multiple Sequence Alignment, alinhamento de sequências múltiplas. Vamos voltar lá no começo do ensino médio para justificar todo esse caminho. Eu acho que você lembra, que você já ouviu um conceito que é chamado aminoácido. Certo. Você já ouviu um aminoácido, né? Tá? Sim. O aminoácido são moléculas básicas que basicamente compõem todas as substâncias que têm funções no nosso organismo. A gente tem uma série de aminoácidos, um conjunto de aminoácidos que são chamados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, a gente precisa obter eles por meio da alimentação. Você não produz eles naturalmente. A gente tem algumas dezenas, menos de 30 aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, eles vão se agrupando. Então, os aminoácidos têm uma função básica, né? E eles vão se agrupando em cadeias. As cadeias de aminoácidos são chamados peptídeos. E aí é interessante entender a estrutura de um peptídeo. Vamos lá, Ken, aulas de química, lá atrás, né? No período cenozoico. Vamos lá, Ken. Tá? Imagina, por exemplo, uma bolinha que é um carbono. Então, carbono é importante, é fundamental para a vida. Se você não tiver carbono, você não tem os peptídeos, não tem os aminoácidos, não tem vida. Lembra que o carbono tem 4 ligações? Ele tem 4 conexões, tá? Sim. Então imagina, uma bolinha que é um carbono, em cima vai ter um hidrogênio ligado, esse carbono é chamado de carbono assimétrico, e aí ele vai ter 3 ligações livres, certo? Tá? Certo. De um lado, todos os aminoácidos tem basicamente essa estrutura, tá? E todos os peptídeos. Você vai ter um carbono no meio com hidrogênio. De um lado, você vai ter uma estrutura chamada carboxila, que são um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio, de um lado. Do outro lado, você vai ter um amino, que é um nitrogênio e 2 hidrogênios. Todos os peptídeos têm essa mesma estrutura. Um carbono no meio, com um hidrogênio em cima, um amino de um lado e uma carboxila do outro. Sobrou uma ligação, não sobrou? Sim. Essa ligação é chamada grupo R. Aí tem diferentes tipos. E aí cada tipo de grupo R diferente vai gerar um aminoácido diferente e um peptídeo diferente. Então os peptídeos, eles têm uma estrutura básica toda igual, que são o carbono, a carboxila e o amino, e um grupo R que determina a função dele. Tem um Naruhodo recente, Naruhodo 413, como sabemos se uma coisa é causa de outra, e a gente estuda os tipos de causalidade. Um dos tipos de causalidade que a gente estuda, que vem lá do Aristóteles, é quando Aristóteles diz que causa é função. A função de uma coisa determina a causa dela, tá? Nos estudos de biologia molecular, de química, a forma de uma molécula determina a função dela. Isso é muito importante, tá? Certo. Então, todos os elementos químicos, eles têm uma composição, um peso e uma forma. Então, dependendo da forma, isso determina como os elementos químicos se organizam e como eles interagem, como eles encaixam um no outro. Tá? Então, essa coisa de chave e fechadura é muito importante nessa área do conhecimento básico, assim, tá? Então, você tem lá os diferentes aminoácidos, cada um com uma parte comum e uma parte que varia, e esses aminoácidos vão se juntando, eles vão se colando. Porque se você lembrar, todas as substâncias químicas, elas têm uma polaridade, elas têm uma certa polarização, né? Tá. A gente falou bastante disso num episódio bem psicodélico, que é mais antigo, que é 128, se é possível esmagar uma bactéria com a mão, né? Que a gente fala bem dessa polaridade e tal. Então, só para recapitular, por exemplo, a água. Se você imaginar, né? Imagina que você deixou cair um copo de água no chão, o chão ficou molhado. Aí imagina que caiu perto da sua cama e uma ponta do lençol encostou na água. Daqui a uns minutos, o lençol inteiro não vai estar molhado e a cama? Como que a água subiu o lençol? Como que a água vence a gravidade e sobe o lençol? Porque são cadeias de moléculas de água. E essas cadeinhas são como imãzinhos que vão se conectando e vencem a gravidade e interagem com o tecido da fibra do lençol. Então todos os elementos, eles têm uma polaridade. E essa polaridade ajuda eles a se ligarem, tá? Entre outras relações. Aí tem os tipos de ligação, covalente, Van der Waals, que aí você viu no colégio, não interessa tanto, tá? Mas o importante você tem os aminoácidos se juntam em cadeinhas, que são os peptídeos.
E aí o peptídeo é importante, porque dependendo do lugar do corpo, os peptídeos vão ter outro nome. Então, por exemplo, você tem um tipo de peptídeo que é produzido no seu pâncreas, que você chama de hormônio. E você dá um nome especial pra ele, que é a insulina. Certo. A insulina é um peptídeo, que vem de um aminoácido, que vem de grupos de aminoácido. Mas a gente chama de hormônio. Dependendo da função. Certo. Entendeu? Então, é tudo peptídeo, tudo. Todos esses negócios é peptídeo. Ah, e o nome varia conforme a função que ela cumpre. A função e o lugar onde ela está. Então, por exemplo, no cérebro você tem neurotransmissores. Neurotransmissores são peptídeos, que vêm de aminoácidos. Tá vendo que é legal saber isso? É importante. Você esqueceu, né? Nós somos, então, seres formados por peptídeos. E é por aminoácidos, né? A gente é tudo aminoácido, tá? Basicamente, todas as funções do corpo, as funções bioquímicas, basicamente é tudo aminoácido combinados. Então, quando alguém na academia diz que tá tomando aminoácido... Então, ele pode estar fazendo uma suplementação de aminoácidos que ele não porque o corpo não produz, para aumentar a disponibilidade, para facilitar a ligação deles, para gerar algum tipo de função. Certo. Né? Só que boa parte dos aminoácidos, todos praticamente, a gente consegue pela alimentação. Raramente você vai, a não ser que você tenha algum problema genético, alguma coisa. Sim. Mas dificilmente você precisa de suplementação de aminoácido. A não ser que você tenha um treino muito específico, assim, é muito difícil, tá? Então, geralmente essas suplementações é para fazer um xixi mais caro mesmo. Caso, tipo, atletas de alto nível, coisas que exigem muito, né? Mas normalmente você só... idor de academia não precisa de nada disso. Mas, por exemplo, a gente tem um hormônio do sono que é a melatonina, né? A melatonina, ela vem a partir de uma cadeia de dezenas de reações químicas, cujo aminoácido inicial é o triptofano. O triptofano a gente obtém a partir da alimentação comum. O triptofano, ele se liga em cadeias de triptofano, que depois vão se ligando em outras moléculas, e aí você gera serotonina, e um coproduto da serotonina é a melatonina. Então, por exemplo, se você tem baixa disponibilidade de serotonina, você vai ter poucas moléculas de serotonina para quebrar e virar melatonina, e você tem problema de sono. Certo. Percebe? Então é tudo relacionado, tá? Então são tijolinhos básicos que vão adquirindo funções diferentes. Você tem outros tipos de peptídeo que a gente produz que servem como analgésico. Eles têm uma função de reduzir a dor, dependendo da cadeia e dependendo do local. E aí o interessante é que você tem outros tipos de peptídeo que servem como antibióticos. Então você tem bactérias no seu corpo que invadem, produzem seu corpo, por exemplo. É uma informação importante. Você é um aglomerado de células, acredite, mas assim, você é um aglomerado de células, né? Você sabia que se eu pegar e contar todas as células do seu corpo, todas, 43% delas apenas são células suas. 57% das células que habitam o seu corpo são de corpos estranhos. Entendi. Bactérias, outras coisas. Não é você. Você, Ken Fujioka, é só 43% da sua massa. É só você. Certo. O resto são invasores. Atrapalhando nessa questão de peso são essas células invasoras. Valeu, pessoal. Obrigado. Continue ouvindo aí o episódio, que está bom demais. Então é importante seu corpo produzir certos peptídeos para se ligar nessas bactérias e desintegrá-las, né? Então a gente tem alguns peptídeos que a gente mesmo produz que adere na membrana plasmática de certas bactérias ou certas organelas e decompõe elas, né? Como se fosse uma chave de fechadura que dissolve, tá? E isso é um antibiótico. É um tipo de remédio. Não seria legal se a gente soubesse produzir isso? Sem dúvida. Seria legal saber produzir isso. Isso é importante. Então, primeiro a gente tem que entender como funcionam, quais são todos os aminoácidos, isso a gente já sabe, né? Quais são as combinações que eles geram, né? E aí tem uma coisa, assim, você tem os peptídeos, eles podem se juntar em polipeptídeos, que são centenas, assim, de aminoácidos juntinhos, né? Certo. E aí tem a ver com o peso molecular. A gente chama de polipeptídeo até 10 mil unidades de peso molecular. E acima de 10 mil unidades de peso molecular, o que aparece? A proteína. O que é uma proteína? Uma proteína é um polipeptídeo com um certo peso molecular grande o suficiente, ou seja, tem muitos aminoácidos e peptídeos nele, né? Com uma certa função, tá? E aí a ideia, da onde vem a receita, né, que gera as proteínas? Porque a gente pode pegar aminoácidos e juntar eles aleatoriamente. Pode gerar N combinações de polipeptídeos e proteínas. Mas a gente não tem N combinações, a gente tem uma combinação limitada, né? Da onde vem essas receitas? Do DNA. O DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, o DNA é como se fosse uma matriz, sabe uma estamparia?
sabe, você vai fazer estampas de coisas, de peças. Toda estamparia não tem uma matriz? Sim. Que é um molde de metal que você produz várias peças, né? Esse molde de metal é o DNA. Ele tem as receitas. Tá. Né? Toda vez que você bate o DNA, ele vai criar uma cópia. Essa primeira cópia é o RNA. É uma cópia do RNA, porque você não pode usar a própria matriz para ser o produto. Então você tem que criar uma cópia. Certo. E aí essa cópia gera outras cópias. Tá? Aí o RNA sai lá da batida do DNA, vai para um outro lugar na célula, e esse RNA, isso aqui é a proteína. Bate lá e junta os cubinhos e monta a proteína. Entendeu? Certo. Então é como se o DNA fosse o produtor, ele bate uma cópia, a cópia vai lá no lugar, aí a cópia não é do DNA inteira, de um pedaço, o DNA vai lá, produz isso aqui. Aí as celulinhas vão lá, se juntam e formam as proteínas, né? Ou os peptídeos, o que quer que seja. Então, basicamente, essa é a indústria da célula, né? É um negócio complexo. Você já percebeu que é complexo. Sim. É por isso que quem é da aula de biológicas, qual que é a matéria que dá medo? Do povo das exatas, cálculo e álgebra linear. Do povo das biológicas, bioquímica. Bioquímica, você roda nervoso, porque é muito complicado. Eu tô simplificando muito, mas é muito complicado. Porque, imagina só então, uma proteína. Uma proteína é uma junção de um montão de peptídeos que são um montão de aminoácidos, tá? Sim. E eu não falei anteriormente que cada aminoácido tem uma polaridade, é como se fosse um imãzinho, né? Sim. Então imagina, quando você junta vários, né? Você deve ter imaginado na sua cabeça que eles se juntam numa linha. Um vai colando no outro, né? Vai formando uma linha, tá? Isso acontece nos pequenos, quando a molécula é pequena. Quando ela é muito grande, o que acontece? É uma tendência natural, porque os peptídeos não são bolinhas. Eles têm ligantes diferentes. Então é como se fosse um Lego todo estranho, né? E aí o que acontece? Às vezes a polaridade de uma certa ponta puxa a ponta do outro lado. E aí existe uma tendência natural das moléculas de dobrar, sabe? Sabe quando você vai cozinhando alguma coisa? Imagina que você cozinha um macarrão. Quando você coloca o macarrão na água quente, ele não é compridinho, duro? Sim. Ele não dobra? Sim. Ele não vai dobrar, fica mole? Sim. É mais ou menos isso que acontece. Existe uma tendência natural das moléculas, dependendo da polaridade delas, de se dobrarem, conforme elas vão ficando grandes, né? Tá. E aí, quanto maior a molécula, mais dobradinha ela vai ficando, mais engruvinhadinha ela vai ficando, né? Então, quando a molécula é pequena, ela é retinha, conforme ela vai ficando grande, ela vai se engruvinhando. Isso é uma tendência normal para diminuir a entropia, tá? É natural isso. Perfeito. Tá fazendo sentido? Sim. Então, uma proteína são milhares de peptídeos. Milhares, juntos, né? Só que eu não tô vendo. Você não consegue ver no microscópio. A cadeia tem que ser muito grande. Então, existe a proteína que tem uma certa função farmacológica, só que eu não consigo ver. Eu não sei ver. Então, como que eu faço pra ver? Né? Aí tem várias técnicas. Técnicas, né? Mas você consegue imaginar que uma proteína é uma estrutura 3D. Porque como ela dobra nela mesma, ela vai gerar uma estrutura 3D com uma certa conformidade, né? Perfeito. E aí você tem várias técnicas para verificar, inferir, né, a forma dessas proteínas. Você tem, por exemplo, cristalografia por raio-x, espectrografia por ressonância magnética. Basicamente, o que seria isso? Eu jogo uma luz ou um campo magnético, então imagina uma bolinha com uma certa forma. Não é uma bola, é uma coisa torta, toda tortinha. Eu jogo um campo magnético ali. Então eu pego um campo... Lembra a regra da mão direita? Né, que você faz aqui e tal? Isso você lembra, da federal você lembra, né? A regra da mão direita. Você joga um objeto. É igual você entrar na máquina de ressonância. Quando você entra na máquina de ressonância, ela não fica lá batendo, girando. Sim. É um campo magnético girando em torno de você. Esse campo magnético, os elétrons, reagem com o seu corpo e determinam a forma dele. E aí, dependendo da velocidade, né, do campo magnético, eu consigo pular partes do seu osso e pegar só o cérebro, pegar só um órgão, pela densidade, né? Então é uma relação entre a... É bom legal isso aí, Kay, porra! Não é bacana? Porque, tudo bem que você esqueceu no ensino médio, mas bacana, né? Mó bacana. Mas enfim, então eu jogo um campo magnético na proteína, aí eu consigo inferir a forma dela. Você tem mais ou menos uma forma, né? Só que não é perfeito. Dá uns erros. Claro. Também, faz parte, né? Então tem... E pense que é uma coisa minúscula, infinitamente pequena, né? E você tem milhares de combinações de proteínas. Tá. Então imagina o esforço computacional para você decodificar todas. É terrível. Lembrando que cada proteína não tem uma receita? Sim. Vem do DNA. Que é a matriz. Que é a matriz. Então, primeiro, eu tenho que descobrir... se você lembrar da matriz, né, o DNA ele tem basicamente 4 substâncias, né, o A, C, T, G, né? Ele tem 4 letrinhas. Sim. Primeiro, eu tenho que descobrir qual a combinação de letrinhas que seria a matriz que gera a proteína. Isso já é um desafio, né?
Beleza, isso já é um desafio. Depois eu tenho que descobrir a conformidade 3D da proteína. Porque uma coisa não determina a outra. Eu tenho que definir a conformidade 3D. Por quê? Porque se eu determino a conformidade 3D, dentro do DNA, eu tenho que descobrir quais são os domínios das proteínas. Qual é a combinação de letras do DNA? Fala, ó, o DNA é 1 zilhão de letras. Essas letrinhas aqui, nessa parte, está determinando a receita da proteína X. Eu tenho que achar isso, porque tá tudo cifrado, eu não acho, né? Primeiro eu tenho que descobrir isso. Depois eu tenho que ver, na receita da proteína, onde que acontece, nos nucleotídeos do DNA, onde que acontece os pontos de giro. Onde que vai girar a proteína. Porque se eu sei onde ela gira, eu consigo descobrir um remédio para bater nesse ligante. O giro que você diz são aqueles que a gente aprende como spin, assim, Não, o spin é uma coisa mais molecular ainda. Ah, tá. Né? Então imagina, ó, os aminoácidos se ligam, mas eles são imãzinhos. Vai chegar uma hora que vai dar essas dobras, né? Tá. Dependendo dessas dobras e da conformidade dessas dobras, eu posso criar uma substância para ligar ali e aí puxar essa proteína para ter uma outra função. Serve como um remédio. Agora imagina que eu tenho uma certa proteína que não faz parte das suas células, mas faz parte das células de uma bactéria, que faz mal para você. Uhum. Se eu tiver uma substância que encaixa ali, eu consigo desnaturar a bactéria. Serve como um antibiótico. Perfeito. Percebe? Uhum. Então eu tenho que descobrir primeiro o código genético, a receita, tenho que descobrir a proteína e tenho que descobrir a forma dela. Porra, dá um trabalho. E mais ainda, porque os nossos aminoácidos a gente já conhece, as nossas proteínas mais ou menos a gente conhece. A função que varia bastante, tá? Mas quando tem um corpo estranho em você, muitas vezes essa bactéria que está dentro de você, ela tem proteínas que você não tem. E então eu quero descobrir um remédio para atacar a proteína de uma coisa que não é sua. É da bactéria, sabe? Então eu tenho que ficar decodificando o DNA de 1 zilhão de bactérias, né? Mas todas as bactérias, assim como nós, felizmente, são sujeitas à seleção natural. Então, pela forma das proteínas, pela forma do DNA, né? Pela composição das letrinhas do DNA de cada bactéria, quanto mais similares essa ordem das letrinhas, mais aparentadas elas são. Então imagina que eu consigo sequenciar o DNA de uma bactéria. Uhum. E eu acho uma outra bactéria que é quase igual. Elas são parentes. Se elas são parentes, eu tenho as mesmas matrizes que geram as mesmas proteínas, logo o remédio deve funcionar. Do mesmo jeito. Percebe a manha? Tá? Sim, então, sim. Por quê? Porque no caso da biologia molecular, da bioquímica, forma é função. Se eu tenho a mesma matriz, vai gerar a mesma função, a mesma forma, então o remédio funciona igual, né? Então, só que a gente tem milhões de bactérias de espécies, entre aspas, diferentes. Então tem que fazer toda uma taxonomia delas. Então o que eles fizeram nesses estudos de MSA, né? Eles pegam pessoas, fazem uma coleta da flora intestinal dessas pessoas, vulgo cocô, pega o cocô das pessoas, e aí faz uma composição de todas as bactérias que tem ali na flora intestinal, e aí você acessa a flora intestinal, as bactérias, e acessa o DNA de todas essas bactérias, faz o sequenciamento. Só que o sequenciamento é um montão de letrinhas. E aí você faz um vetor de letrinhas da bactéria A, depois da B, da C, da D, e você quer ver o quão similares elas são, né? Certo. Isso você não faz num PROC-V no Excel, porque assim, é muito grande, velho. É muito grande. Tá. Então você tem que parear pra ver se é parecido, né? Muitas vezes não é. Uhum. E aí você tem que ver os tipos de mutação. Porque, por exemplo, imagina que tem uma bactéria que é lá, ACT. Aí você bate certinho com a outra bactéria. A primeira é ACT, a outra é ATC. Tem uma troca. E essas trocas não acontecem por acaso. Tem uma relação. E isso gera uma mutação. Sim. Essa mutação pode gerar uma matriz diferente que vai gerar uma proteína diferente, com uma função diferente. E aí aquele medicamento, coisa do gênero, já não necessariamente vai funcionar. Muito bem, pode não funcionar, tem um E aí efeito reduzido. aí nascem as variantes. Isso, exatamente. E aí você tem que identificar, pelo tipo de translocação, você tem que identificar o tipo de mutação, né? Pode ser uma mutação pontual, que mudou só uma letrinha. Pode ser uma mutação por inserção, entrou uma coisa a mais, e aí X, por causa da história da bactéria, da vida dela, né? Ou pode ser uma deleção, você tirou uma coisa fora, né? Também. Então, pelo aninhamento e pelo grau de conservação do DNA entre as bactérias, você tem uma história do passado evolutivo delas. E aí você consegue fazer uma Certo. taxonomia das bactérias. Uhum. Então tem várias áreas do conhecimento entregadas ali, os biólogos, os engenheiros, os computeiros. É um salseiro bacana, doido mesmo, né? Só que aí o que acontece? Você pode fazer um algoritmo computacional para identificar esse grau de similaridade das bactérias. Só que o que acontece? É muito grande o DNA.
Então tem muitas sequências, são muitas bactérias, então computacionalmente é muito complicado, né? E normalmente, você como computeiro sabe muito bem que os computadores trabalham com pontos flutuantes, né? Eles não têm números exatos, dá uma flutuada. Se dá uma flutuada, vai dar uma oscilação e isso é suscetível a erros, né? E quando você tem um esforço computacional tão grande assim, dá erro, muito, né? E logo erra toda a cadeia produtiva. Você não sabe a forma e não sabe o remédio, né? A proteína não dá tudo errado, né? E aí é muito interessante, porque isso em biologia é chamado de homologia, né? Homologia. Quando você tem estruturas que são similares, estruturas anatômicas similares condicionam a funções similares. Então, por exemplo, o seu braço. Você não tem ossos do braço? Uhum. Se eu pego o seu braço e pego o braço de um morcego, né? É bem parecido, tá? O seu braço e a asa de um morcego é bem parecido estruturalmente. Então, deve ter uma função mais ou menos parecida, logo deve ter vindo do mesmo ancestral comum, tá? Não é garantido, logo todos somos mamíferos, tá? Então tem um ancestral comum entre você e o morcego. Por exemplo, entre bactérias isso acontece muito. Bactérias que têm uma estrutura homóloga, elas vêm da mesma família. Logo, elas passaram pelo mesmo processo seletivo, logo os mesmos medicamentos devem funcionar. Tá? Perfeito. Então, tudo isso aí, ó, ensino médio. Eu sei que é chato, mas eu acho legal. Mas enfim, né? Mas tudo isso para justificar. Então, o que acontece? Eu tenho bancos de dados gigantescos com um monte de colunas que eu quero comparar. Né? Percebe que isso é um trabalho de corno, né? Pra arrumar, tá? E aí, os computeiros começaram a ver, não dá pra fazer uma otimização, sabe? Método computacional não dá. Vai dar muito erro, a quantidade de energia gasta é muito grande e não vai rolar. Não vale a pena, né? Daí, isso começou em 2010, em 2008, começaram as primeiras iniciativas. Nos Estados Unidos tinha um software, que era um joguinho, que teve mais de 30 mil pessoas que baixaram o joguinho pra jogar, que chamava Foldit. Foldit. De dobra mesmo, né? E aí as pessoas tinham que responder quais estruturas eram mais similares. Elas batiam o olho e falavam quais eram as mais similares. Era meio um joguinho, né? E meio que você resolvia os problemas gerados pelo algoritmo computacional. Você resolvia os empates, sabe? Quando o computador não conseguia acertar, você resolvia os empates, né? E aí, isso começou no começo dos anos 2000, né? Só que aí, essas iniciativas colaborativas foram aumentando. Tem a citada pelo Vitão, que é o Rosetta, né? O Rosetta já é da Universidade de Berkeley, né? Que funciona até hoje e ela conta com 55 mil computadores voluntários. Porque, ó, pensa comigo, eu tenho um monte de dado, né? Então eu preciso de um computador muito rápido, certo? Eu não vou conseguir comprar um computador tão rápido. Então o que eu posso fazer? Fazer uma distribuição. Eu posso pegar o seu computador enquanto ele está ligado, conectado na internet, pegar um pedaço da capacidade computacional, jogar a informação para o seu computador processar um pouco, né? E devolver para mim. Então, eu conecto pela internet com vários computadores, aqui no caso da Rosetta, são 55 mil computadores que ativamente ficam processando os cálculos, né? E eu ganho capacidade computacional, né? Em 2020, isso era responsável por 1.7 petaflops. Você lembra o que era um flop? Não. Um flop é um cálculo por unidade de tempo, né? Então, 1.7 peta dá quadrilhões de processações de cálculos por segundo, né? Graças a essa capacidade distributiva, né? Então, ao invés de eu gastar muito dinheiro para um computador que eu não tenho dinheiro, eu uso a capacidade de todo mundo um pouquinho, tá? É um esforço colaborativo. Inclusive, temos artigos interessantes na descrição que isso é um jeito moderno de fazer ciência, né? Que chama Citizen Science, a ciência dos cidadãos, né? Os cidadãos as pessoas dão um pouquinho do seu esforço computacional para processar diferentes tipos de resultados que demandariam muito esforço individual. Aí tem o que o Victor comentou também, que é a iniciativa da PlayStation. A Universidade de McGill comprou milhares de PlayStations 3. Por que usa o PlayStation 3 e não o PlayStation 5? É por causa da arquitetura da placa. A arquitetura da placa é mais fácil para você fazer um cluster de computadores conectados. Tá? E mesmo o PlayStation 3, comparado com um computador moderno, ele tem uma ótima capacidade, né, para processar gráficos, coisas do tipo, ele é muito bom, né? Então eles compraram milhares de PlayStations, colocaram em rede, né? E isso ajudava a processar tanto sequenciamento de DNA quanto de forma, né? Muito legal. E aí, essas iniciativas, né, do Citizen Science, começou a crescer muito
por causa da pandemia. Tem um artigo muito interessante, em 2020, as pessoas ficavam isoladas, né, no começo da pandemia, em 2020, né, e aí começou a aumentar massivamente o número de pessoas que jogavam videogame, né. Eu não sei se você tem ideia, Ken, em 2020, o contingente de pessoas que jogava todo dia algum jogo estava na casa de 2,7 bilhão de pessoas. Eita! É muita gente, né? E aí, uma das iniciativas, né? Você tem esse jogo, Borderlands, que é um FPS. É um jogo que você sai atirando, reunindo lá, subindo o seu nível. Eu joguei bastante o Borderlands 1, né? E um pouquinho do 2. O 3 eu não joguei muito, né? Mas teve uma parceria, né? Tem um pesquisador que é da área de computação, né? O biólogo computacional, que é o Jeremon Wadspool, da Universidade de McGill, em Montreal. Ele sempre foi interessado nessas coisas de relação entre jogos e utilização dos jogos para resolver problemas de biologia computacional evolutiva. Ele já tinha um artigo lá em 2010 em que ele desenvolveu na universidade um programinha que chamava Philo, né? E teve 36 mil usuários. Aí ele viu, isso é legal, né? E aí ele entrou em contato com a Gearbox. A Gearbox é a empresa que faz o Borderlands, entre outros jogos. Inclusive, deixamos na descrição um link que eles fizeram um vídeo no YouTube muito, muito legal, assim, muito animado, bem feito, explicando o objetivo do projeto e tal, né? E aí, o que acontece? O Borderlands é um jogo de jogo aberto que você vai atirando nas pessoas, ganhando bônus, enfim, né? Essas coisas. E aí você tem que pegar, pra viajar de um mundo pro outro, você pega uma nave, né? Um spaceship. E aí tem o Spaceship 3 lá. Dentro desse Spaceship tem coisas que você pode comprar, bônus, coisas do tipo. E tinha um arcadezinho com o jogo, né? Que é esse jogo que ajudava os pesquisadores. É tipo um Tetris, né? Em que você tinha que pegar bloquinhos da mesma cor e juntar, sabe? Então é um cenário colorido em que você tinha que pegar os bloquinhos que são da mesma cor e ir mexendo eles pra mudar, né? Então, se você imaginar com essa cabeça de computeiro, é como se fosse uma matriz de números, né? Em que você, a cada botão que você apertava, trocava a ordem dos números, né? E aí quando você resolvia todo o sistema, todo mundo ficava coloridinho igual, você ganhava lá um bônus, né? E essa matriz voltava pra McGill e servia como um alinhamento. Então o alinhamento, ao invés de ser feito computacionalmente, era feito por você, de forma gamificada, entende? Então, a capacidade computacional deles de resolver os problemas melhorou muito, mesmo. Então eles conseguiram alinhar e verificar o aparentamento de bactérias muito mais rápido, pelo esforço colaborativo de todo mundo. Certo. Né? Só pra você ter uma ideia, né, essa iniciativa, né, que veio do Rosetta, e tem um outro que é o Folding, né, que também é uma outra iniciativa ligada aos mesmos pesquisadores. Eles conseguiram estabelecer ligações entre bactérias e remédios para malária, para Covid e para Alzheimer. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso foi em 2010, mais ou menos, que eles começaram o projeto. Durante a Covid, porque tinha tanta gente jogando, que eles conseguiram resolver os problemas muito mais rápido, né? E de 2020 para cá, só essa iniciativa do Borderlands, né? Eles conseguiram detectar 10 cadeias de proteínas que podem servir como antivirais para a Covid. Eles identificaram 10 proteínas, 10 medicamentos potenciais para a Covid. E aí, esses medicamentos, em 2022, uma dessas moléculas, que é a IVX-411, chegou em fase 2 de teste de remédio, e uma outra molécula, que é a GBP-510, chegou em fase 3 na Coreia. Uau! Tá quase virando remédio. A partir dos jogos da galera jogando, dos nerdola. Não é interessante? Sim. Quer dizer, nível 3, então... Já tá testado em pessoas. Então. Já tá sendo testado em pessoas, né? Olha que interessante. Então você começa lá no ensino médio, por isso que eu quis contar toda essa história, né? Pra justificar mesmo, né? Não é uma coisa... Sim. Não é aleatório. Se você pega o conhecimento do seu ensino médio, vai juntando, você chega... Poxa, bacana, né? O mesmo vale para vacinas também, não só medicamentos. Vale para vacina, né? Por quê? Porque a vacina é uma molécula que encaixa, mesma coisa, forma e função, precisa saber qual é a matriz, é a mesma... Então, isso que é o interessante, sabe? Então, quando a gente fala do Citizen Science, aí aqui eu estava explicando bem a causa material e formal, né? Gene, molécula, polipeptídeo. Quem estava ouvindo até aqui quase baba, né? Que não é muito da área. Eu acho complicado esses episódios, porque assim, quem é da área de biologia...
Ah, ele errou várias coisas, porque eu fiz simplificações. Quem não é, acha chato. Mas não importa, dane-se. O bagulho é comunicar. Claro, né? Mas agora a gente chega na parte eficiente. Que é assim, Naruhodo é uma iniciativa, eu acho muito mais de educação científica do que de divulgação. Se você ouve um episódio isolado, é divulgação. Se você ouve vários e vai percebendo que tem conexões entre eles, vai mais para educação científica, só que demanda mais tempo, né? Então, essa coisa do citizen science é muito legal, né? De fato, as pessoas contribuem com a ciência, só que elas contribuem sem entender o que está acontecendo. Então parece uma coisa meio mística, né? A partir do momento que você pega o conhecimento que você tem, fica explicando que é peptídeo, você entende, então eu jogar o joguinho ajuda a resolver coisas que o computador errou, né? Melhora a capacidade computacional, né? O computador reduz esse trabalho de corno, que é alinhar esses negócios, né? Então você está contribuindo, né? Ótimo. Só que você contribui com uma coisa muito braçal, extremamente braçal, né? Que é só isso. Assim, você está contribuindo para a ciência, mas quem faz de fato a parte dura é o cientista. Você tem que valorizar o trabalho dele, que é todo o resto da cadeia. Você está ajudando só num pedacinho. Claro. Tá? E tem uma coisa importante. Aí o povo fica falando, não, então videogames fazem bem. Mal não faz. A gente tem um Naruhodo, que é o 175 e 176, se videogame deixa as pessoas mais violentas. Tá? Assim, não tem muita relação entre violência e videogame, mas também não é o salvador da pátria. Tá? Então, respondendo a pergunta do nosso... do Vitor, né? Jogar videogame pode ajudar a curar doenças? Sim, tá tudo justificado, né? Mas é uma parte pequena, tá? É uma parte pequena. Indireta e pequena. Isso, e braçal, e importante também. A questão do citizen science, a ciência dos cidadãos é importante. Você percebe o seu ganho social. Eu acho que isso que me incomoda na divulgação. As pessoas... Quem faz muita divulgação, assim, primeiro aproxima do jornalismo, que não é um problema, mas trata o outro como se fosse um idiota, sabe? Tudo bem, é chato você voltar no ensino médio, mas pô, faz um esforço, sabe? De pegar isso, é mó legal, sabe? É mó interessante. A partir do momento que você entende o mecanismo, entende a aplicação dele, você entende a crítica. Porque, ó, pensa comigo, todo esse esforço de jogos, dos jogadores e tal, é pra resolver um problema ligado a como as moléculas, as proteínas se dobram, que tem aplicação com medicamentos. Isso tem ligação com outras áreas do conhecimento? Não, tá? É um problema muito, muito restrito. Você concorda comigo, Ken? Sim. Você não tá falando da ciência. Você está falando de um elemento, de um pipeline, de uma aplicação científica restrita. Sim. Você jogar o seu joguinho lá, joga o joguinho. Você não vai resolver a ciência. Você nem sabe o que é. Isso é importante, tá? Por quê? Porque muita gente usa isso como um argumento, por exemplo, para defender coisas de inteligência artificial. Que não é artificial e nem é inteligência, né? Então, essa falsa simetria é importante. E agora é uma parte importante do episódio que é legal, obrigado, viu? Bacana mesmo. Se você tem... por mais joguinhos que façam o Citizen Science valer, tá? A relação entre jogos e bioinformática é total. Tem um monte de problema de corno para ser resolvido em bioinformática, com muito massa de dados para ser trabalhado, que os nerdola, a gente pode ajudar bastante, jogando. Pode mesmo. Muitas aplicações, é um esforço colaborativo. Se você veja as referências, todos esses, o Foldit, o Rosetta, o Folding, todos eles são abertos, o código é aberto. Se você é nerdola computeiro, você pode jogar, pode contribuir com o código também. É bacana mesmo, legal mesmo. Aberto, dinheiro público, legal, pá. Né? Vê se Facebook e Google mexe com isso. Não mexe, porque não gera dinheiro. Claro que não. É óbvio que não, né? Não mexe. Mas podia, mas enfim, não mexe. Mas enfim, né? E também só pra trabalhar com doença desgraçada, né? Malária, tal, as coisas assim, que é doença de quem não tem dinheiro, né? E saco. Eu vou fazer uma ponte, é interessante, né? Porque alguém pode estar ouvindo o episódio até aqui e pergunta, por que não usa algoritmo de inteligência artificial pra resolver esse problema? Sim. E aí, você vai procurar na literatura, o algoritmo, os LLMs, né, que são os algoritmos de linguagem natural, é um outro tipo de algoritmo. Para esse tipo de problema de alinhamento, ele é horrível. Ele erra, é muito ruim. Muito ruim, né? Então é importante trazer essa crítica, assim, e aí eu vou fazer um esforço de explicar rapidamente como funciona um algoritmo de linguagem natural, tá? O LLM que gera o GPT, gera o Gemini, gera tudo isso aí que você usa, que você acha que vai dominar a humanidade. Inteligência artificial não dominará a humanidade. Quem domina a humanidade são pessoas. Porque pessoas dominam pessoas. É isso, tá? Então, assim, eu falo como estatístico, né? Na computação é uma coisa revolucionária. Computação, beleza. Porque, imagina, na sua casa, ter toda essa capacidade de processamento.
Na estatística, o bagulho já tá resolvido há 40 anos. Tá? Então, assim, o LLM nada mais é do que a regressão logística multinomial. Eu não sei nem o que é a regressão logística. É um dos modelos mais simples que tem. É uma regressão com trebolona. Você bota esteroides nela. Eu vou explicar mais ou menos como ela funciona, depois eu mostro porque que ela não funciona para esses problemas de alinhamento de DNA, por exemplo. Tá? Existe um artigo, 1988, eu levei uns anos para entender o artigo, páginas densas, tá? Que é uma teoria de um japonês. Os japoneses eram bons nisso. Toda essa base, primeiro surgiu na Rússia, depois no Japão. É interessante, né? Não sei por que os japoneses gostavam desses problemas, né? Que tem um teorema que chama Teorema da Aproximação. Tá? 1988, Funahashi, né? Kenichi Funahashi. Que também, não sei porque não deram fama pra ele, acho que é porque ele era meio, ele é meio hikikomori, assim, ele não gosta muito de fazer, de falar, mas o artigo é bom. Ele fala o seguinte, ó, se você tem um espaço de probabilidades de eventos, tá? Se eu tenho um espaço de eventos onde coisas acontecem, se esse espaço de eventos tem uma função de probabilidade, eu tenho um espaço de eventos que tem uma função de probabilidade que existe, não importa o quão complexa ela seja. Ela pode ser... Eu não consigo nem descrever a função de probabilidade, mas ela existe para um certo conjunto de eventos. Se isso acontece, eu consigo criar uma rede neural que aproxima isso. E isso é uma prova... Parece muito abstrato, mas é uma prova muito forte. Muito forte. Aí eu tenho que definir o que é uma rede neural, tá? Que não é nada com neurônio. Desgraça que ficou colocando esses nomes. Você viu isso no seu colégio, Ken? Você lembra de sistema de equação? Sim. Lembra que era uma equaçãozinha em cima da outra, você isolava um, jogava na outra e tal? Sim. Né? É isso que é uma rede neural, tá? Uma rede neural é uma função formada por uma composição de funções lineares e não lineares, né? Cujas formas são conhecidas, então é um conjunto de funções, cada função pode ser linear ou não, e são conhecidas, essas funções, são todas conhecidas, cuja função delas é aproximar de uma outra função que seja conhecida ou não. Então, imagina uma função muito complicada. Tá bom. Tá? Imagina uma equação extremamente complicada. Eu não consigo trabalhar com essa equação, mas eu consigo quebrar essa equação num conjunto de equações simples. Certo. Eu pego uma coisa complicada e decomponho numa combinação de funções mais simples. Isso é uma rede neural. É um tipo de rede neural. Já é considerado uma rede neural. Já é considerado. Só que é de um tipo porque a equação complexa eu conheço. E aí você tem, tipo, em análise de sinal isso é usado. É chamado transformada de Fourier. Eu tenho um sinal bem complicado, eu consigo decompor um sinal complicado do cérebro, de qualquer coisa, na soma de outras funções mais simples. Tá? Isso já é uma base da rede neural. Agora imagina que eu tenho uma função super complicada que eu não conheço. Eu não conheço, mas eu sei que existe. Eu consigo criar uma rede neural para aproximar. Essa é a ideia que o Funahashi testou. Provou. Isso já é muito forte. Já é muito forte. Só que assim, então qual que é o meu desafio? Eu ter o meu espaço de probabilidade e eu provar que existe uma função complicada. Qual é um dos únicos cenários que a gente tem onde você tem elementos que são determinados, que são limitados e finitos, e a combinação deles gera uma combinação de elementos tão grande que eu não consigo determinar. A linguagem. A linguagem é assim. É um conjunto de letras, de fonemas, de palavras. É limitado, eu conheço todos. Do português eu sei, né? Só que eu combino eles e gero uma combinação enorme. Mas é finito. E se é finito, tem uma função de probabilidade. Daí nasce os algoritmos de linguagem natural. Então o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que fazer, primeiro, o espaço de probabilidade. Eu tenho que ter o que a gente chama dos tokens. Tokens são as unidades mínimas de informação que eu tenho. Então, por exemplo, quando você pensa em linguagem, tem as letrinhas. Cada letra é um token. As letras, o tio, o ponto, tudo. E aí, eu tenho que fazer as relações entre essas letras. As relações entre as letras vai gerar outras camadas de informação. Então, eu consigo fazer os sistemas de equação. E aí, o que eu preciso? De um conjunto de dados prévio, cujas essas relações já foram feitas. Então, eu sei que na frente do M só vem o P e o B. Sabe essas regras? Essas regras não são aleatórias, são determinadas. Eu tenho que saber essas regras, mas eu não digo pro computador, eu só dou os dados. E deixo ele processando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar combinações e aproximar as funções que ele tem dessa função mais complexa. Isso é a teoria da aproximação. Percebe? Isso que é o algoritmo de inteligência artificial. Né? Pra você perceber a merda que isso é, porque são fases, né? Roda uma vez, roda outra. Aí você vai vendo o cálculo estatístico mesmo, das fases da rede, né?
tem um negócio de cada fase. Aí é a sua área aqui, que desgraça, né? Assim, você vai ter, que são que eles chamam de nodos, né? Você tem os nodos da rede. Primeiro, o cérebro não funciona assim. Tem nada de neural. Então é só rede, né? Você tem a rede das relações, né? Entre uma rede e outra, para você mudar as probabilidades, você tem que fazer uma média ponderada dos parâmetros. Tal, aí tem um cálculo para isso. Aí, como estatístico, você fica olhando a conta, para passar de uma fase para outra é uma média ponderada. Sabe média ponderada? Sabe quando você fazia a faculdade? Sim, né? sim. A primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2, você divide por 3, né? Ficava olhando, mas essa conta é uma média ponderada. O que o desgraçado como que chama? O Vassani, esqueci. O desgraçado do indiano escreve no paper. Ele pega essa média ponderada e chama do quê? De atenção. Atenção. Não tem nada a ver com atenção. Por quê? Rede neural, atenção, começa a ter cérebro. Marketizou o bagulho. Marketizou a desgraça do bagulho, né? Parabéns ao marketing. Tanto que a atenção é meio que a palavra do momento, né? Então, no mundo do marketing. não, aí qual que é o argumento que eles criam? Não, é a atenção por quê? Porque pela média ponderada você sabe onde as probabilidades vão convergir. E aí você sabe pra quais nodos da rede vai. Ah, meu pau de óculos, gente. Tem nada a ver com atenção, sabe? Porque eu vejo dos dois, tem estatística e psicologia. Eu falo, porra, por que não chama de média ponderada? Porque não vende bacana. Né? Então já começa do neural, atenção, aí tem cognição, inventa as cognição, aí vem essas bobagens de inteligência geral. Ah, gente, meu Deus do céu, velho. Ah, eu fico puto. Mas a coisa virou festa. Se perdeu. Por isso que volta no ponto anterior. Por isso que esse é um episódio muito chato. Por que ele é chato? Porque eu fico explicando a proteína, tal. Porque você entende o mecanismo, aí você entende pra que é usado. Né? É uma coisa chata? Mas uma vez na vida você tem que ver. Aí você vê pra que é usado, e você vê que jogar jogos resolve um problema muito específico. Sim. Agora eu fiquei explicando rapidamente aqui, ó, a coisa da inteligência do LLM, pra mostrar por que isso não funciona tão bem pra bactéria, pra essa ordenação. Por quê? Lembra que eu preciso de um espaço de probabilidades com os tokens bem definidos? Sim. O que a gente não sabe em bioquímica? A gente tá descobrindo proteína ainda, e a gente não sabe todas as regras de dobra das proteínas. Então tem muita coisa que a gente não sabe. E mesmo que eu crie os tokens, tem artigos de 2025, esse é o primeiro Naruhodo que já tem artigos de 2025. Tem um algoritmo que chama Protein Language Models. Os modelos de linguagem das proteínas. Qual que é a sacada? Eu estabeleço que o número de proteínas que eu conheço é finito, cada proteína vai ser um token, e aí eu uso a mesma lógica. Só que a questão é, quem garante que todos esses que você escolheu são os verdadeiros? São os únicos? Você não sabe. E aí o que vai acontecer? Vai gerar um monte de erro lá na frente, vai matar a gente. Porque você tá usando o algoritmo errado? Porque você é um desgraçado que tá seguindo a moda do povo que não entende como funciona o bagulho. Entendi. Percebe que a desgraça? Né? Então, para essas coisas de sequenciamento, precisa de esforço humano. Não tem algoritmo para fazer isso. Não tem, porque a gente não conhece a biologia do bagulho, a bioquímica tanto, para ter todos os tokens. Aí fala, mas quando a gente descobrir, vai ter. De novo, convido todo mundo que não é da área, da sua área. O povo adora as futurologias. Eu tenho ranço de ficção científica cada vez mais. Eu confesso, eu tenho ranço. O único filme bom pra mim é o Blade Runner. Depois eu odeio. Porque o povo fala dos bagulho que não entende, não vai atrás do ensino. É ensino médio, gente. Oh, saco. É sério que eu fico puto. Sabe, aqueles caras nesses eventos de tecnologia, com as camisetas floridas, né? Falando dos bagulho que não entende, velho. Sabe? Mesmo o povo às vezes os computeiros. Mesmo o computeiro come bola a parte de estatística, velho. Tudo bem que tem uns Epsilon e Delta nervoso nos papers. Mas, pô, faz um esforço de ler o bagulho. O paper do Funahashi eu levei 4 anos. 4 anos pra ler o paper. Mas vale. Você entende? Ah, agora entendi. Porra, complicado, né? Tem gente que faz texto sobre inteligência artificial usando o próprio GPT, velho. Claro que vai dar errado. É a mesma coisa que eu tô mostrando. Sim. Ai, no fundo você usa isso só pra ganhar dinheiro ou comer gente, velho. Mas pra entender mesmo você não consegue, velho. É verdade que, pô, eu fico puto. Mó trabalho, agradeço ao Vitão a pergunta, porque é importante, é uma pergunta importante pra trazer essa questão de causa eficiente mesmo. De novo. Sim. A inteligência artificial vai tirar emprego, vai diminuir? Vai. Assim como as calculadoras fizeram isso. Sim. Assim como a telefonia fez isso. Claro, porque dá muitas soluções, óbvio, né? Mas não é por causa da inteligência, não é inteligente, sabe? O melhor termo, aprendizagem de máquina. É aprendizagem de máquina. Pronto. Não tem nada a ver com a nossa. Atenção, cognição, não. Nada a ver, sabe? É tudo conta,
A conta é muito complicada, sabe? Aquela bobagem que o povo fala, a rede neural processa coisa, a gente não sabe como tá processando. Claro que sabe, é uma regressão logística. Uhum. Só que é muita conta, você não consegue auditar, porque a capacidade computacional é muito grande, é só isso, tá? Então, onde que você tem que ver? O input e o output. Quais são seus tokens? Você tá escolhendo certo? Você entende a complexidade do fenômeno? Eu acho que não. Se você já faz o fenômeno limitado, vai ter um output limitado, claro. Né? E aí vem esses problemas que a gente chama lá do racismo algorítmico, claro, porque a base de dados não serve para treinar o bagulho, né? Então, de novo, o mundo é dominado por pessoas e pessoas dominam pessoas. Tem nada a ver com botar culpa em computador, tá? Nada. A menos que a gente queira. Se a gente delegar todas as nossas decisões para o computador, claro que ele vai decidir pra gente. A gente acha que tá acreditando nele e cria uma profecia autorrealizadora. Tem um nome pra isso, secular. Religião. Né? Você acredita lá na entidade transcendente, ele é o todo do GPT. Né? A questão, estamos realizando a profecia autorrealizadora descrita em Gênesis. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Estamos sendo, Maimônides dizia isso, estamos sendo agora o homem que cria Deus. Né? E a gente tá criando o nosso próprio Deus pra nos emancipar? Não, pra nos dominar. Né? Pra gente acreditar em outra coisa, que por trás são outros homens. E aí o ciclo se fecha. Percebe que como a gente chega, a partir do aminoácido, a gente chega no bagulho bacana. Pra fechar o episódio, de fato, jogar videogame pode ajudar a curar doenças? Sim, mas perceba que é uma contribuição muito pequena num pipeline grande e complexo que tem que ser valorizado. Então, assim, claro que é legal pra comunidade, joga joguinhos, você sabe que você vai estar fazendo alguma coisa, isso é muito legal. Não vai te prejudicar, né? Tá ali. E é legal, e te estimula a entender como funciona mesmo, né? O MSA, os métodos, né? Colabore com os projetos, o Foldit, o Rosetta, o Folding, entre outros, que são projetos colaborativos de universidade, você pode... assim, quando eu falo colaborar, não é nem com dinheiro, é entender mesmo, divulgar, ver como funciona, explicar para outras pessoas, sabe? Falar no colégio, na escola mesmo, como funciona, é legal, tá? Parar com essa coisa de hype e valorizar a cadeia produtiva que gera isso. Tem um monte de pesquisador atrás com bolsa precarizada fazendo isso e criando remédio para você, tá? E a gente tem o Naruhodo sobre como funciona a carreira do cientista. Você pode valorizar a ciência indiretamente, mas é importante você entender o processo produtivo, entender que a sua parte é indispensável, é necessária, mas não suficiente, mas você tem que entender que todo resultado vem a partir de um método, e todo método atende uma certa característica limitada. Então, essa coisa entre o MSA e as linguagens de inteligência artificial, tá, o LLM, não tem nada a ver. Um não ajuda a resolver o outro, resolvem problemas diferentes. E só você saber essa diferença já te dá uma crítica sobre esse povo que fica fazendo especulação para fazer você comprar produto, atender a agenda política e coisas do tipo. Tá? Então, eu até encerro com uma coisa importante assim que eu tenho pensado esses dias. Né? A maldade pura, né? A maldade é um evento raro. A maldade, assim, a gente já vê até pelos modelos de teoria de jogos, assim. Você ser eminentemente mal é um evento raro. A maldade é rara, né? O que é comum? A covardia. A covardia é uma coisa comum, sabe? E pessoas boas são covardes. Quando eu falo covardia, a gente tem até o último episódio duplo de 2023, que é um episódio duplo sobre Covid. Eu resgato ali, né? O grande problema moderno é que as pessoas, em geral, são covardes. E quando eu falo covarde, é assim, você não estar aberto à sua falha. Tipo, me levou 4 anos pra ler esse paper, e não é um mérito. É só não parar, sabe? Eu vou ficar nessa merda até entender, sabe? E ajuda. Não no curto prazo, mas no médio e no longo, sabe? Você parar com essas desculpas, eu sou de humanas, eu não preciso entender isso. Bobagem. Olha uma coisa que você viu no seu ensino médio, que tem uma repercussão pra entender o método, que te ajuda a te dar uma crítica pra discutir uma questão social. Percebe, Ken? Percebe? Então, assim... Percebo. Isso é uma coisa meio covarde, sabe? Você não assumir a bronca de você não entender o bagulho e brigar com você mesmo. Não vou ficar nessa merda até entender, sabe? E pode ser que tenha alguém que entenda mais, ou corrige, sabe? Os erros desse episódio, manda e-mail, corrige. No episódio de Canelada a gente fala. Mas a questão é trazer essa mensagem, que é uma coisa cotidiana, ligada a um conhecimento cotidiano do ensino médio, que você pode reconstruir ele para entender um método. E a partir desse método você entende a importância da evidência que está sendo criada e consegue comparar com outros métodos, né? E aí é por isso a gente falou no último episódio do 2024,
né? Que é... Não, 2023. Corrigindo. Eram os 2 últimos de 2022, que era sobre Covid. O último de 2023 era a relação entre razão e emoção. Eu falo disso, né? Que hoje a gente tem que criticar muito essas coisas de qualquer coisa baseada em evidência, né? A ideia não é se basear em evidência, é basear no método. O fato de eu ter relembrado o seu ensino médio, o que é um aminoácido, o que é um peptídeo, o que é uma proteína, e explicado a relação disso como aplicação, você entende um método. A partir do método, você entende a evidência que é gerada. E a partir da evidência, você entende a crítica a ela. Se eu te mostrar só a evidência, olha, jogar videogame ajuda a gerar remédio. Você não entende o método. Aí você acredita em mim. Eu sou o guru. Olha, eu criei um jogo que gera um resultado que cura uma doença. Logo me dá seu dinheiro. Logo, né, isso tá zoado, porque eu me baseio só na evidência. Agora, se eu sou o professor do ensino médio, mostro pra você, olha o aminoácido, o peptídeo, a proteína, como é que funciona, papapá, eu te ensinei um método. O método vira uma ferramenta pra você, que você leva pra sua vida e não depende de mim. Perfeito. Percebe? É isso que te emancipa. É a ciência baseada em método, a educação baseada em método, não em evidência. E é isso que esse episódio intentou em demonstrar, graças à brilhante pergunta do Vitor. Obrigado, Vitor, pela pergunta. E a colaboração de todos vocês e a paciência do Ken Fujioka, né? E resgatar o ensino médio. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.